Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos lá dar continuidade à nossa aula de geografia. Tá? Semana passada a gente estava vendo sobre a urbanização, né, no Brasil e hoje a gente vai ver as diferenças, as desigualdades da urbanização e do campo, tá? E algumas questões aí que falam, né, sobre a economia do Brasil nesse sentido, tanto no campo como na cidade. Bom, a gente sabe, quem não sabe vai saber, que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, tá? Então a gente está aí com uma desigualdade muito grande. O que seria essa desigualdade? Poucas pessoas no Brasil, muito ricas. E a maioria da população do Brasil, muito pobre. Tá? Então isso é desigualdade, não é igual para todo mundo. Tá? E o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Tá bom? 15% da população do país, da renda total do país. A parcela mais rica da população, né, a parcela mais rica da população recebe mais de 15% da renda total do país. 1% mais rico do Brasil concentra entre 22% e 23% do total da renda do país. Quer dizer, 1% da população tem nas mãos o dinheiro de 23% do dinheiro total do país. Gente, é muito dinheiro para só 1%. Tá? E todo o resto da população fica com sobra. E sobra muito pouco. Tá? Então, isso é desigualdade. Aqui nessa imagem, a gente vê aí a desigualdade social da cidade, né, na área urbana, com prédios altíssimos, prédios de luxo, isso tudo que morar num apartamento desse, ou ter, né, um comércio, né, uma empresa dentro desses prédios, né, escritórios comerciais, né, é muito caro, tá? Então você precisa ter um padrão de vida muito alto, precisa ser muito rico. Em contraste aqui já, casas bem mais simples, bem mais pobres, onde está a maioria da população. E isso não acontece só na cidade, acontece também na área rural, tá? Onde tem aqueles pequenos proprietários de terra que vivem ali da sua pequena fazenda, uma produção pequena, né, em que o lucro é pequeno. E dentro da área rural também tem aqueles grandes proprietários de terra que têm terras imensas, que plantam muito e que são muito ricos. Então tem desigualdade tanto na área urbana quanto na área rural. Né? Então isso é, vamos dizer assim, uma das piores situações do Brasil, a desigualdade social. Tá? Enquanto poucos têm muito, não querem dividir, não querem retribuir, não querem, né, ganhar menos, em hipótese alguma, e o resto da população lutando para ter o que comer no dia seguinte, muita gente morrendo de fome mesmo, tá? Aí a gente vai falar um pouquinho da questão agrária. Agrária seria a área rural, tá, gente? O Brasil aí tem muitas terras, a gente sabe, muita plantação, muita plantação monocultura, aquela, né, que planta bastante para a exportação, que é o que dá dinheiro, né? Então, aqueles da área rural muito ricos são esses, tá? Grande plantação que vende para o exterior e vende muito, tá? Mas essa questão fundiária, né? Ela começou a ser distribuída desde o Brasil colônia, lá com as capitanias hereditárias, tá? E desde então, os portugueses que vinham para cá recebiam terras. Mesmo depois que o rei veio para cá, né, ele continuava doando terras. Então, aqueles que têm muitas terras hoje
são herdeiros desde esse Brasil colônia, que são herdeiros desde desses ganhos de terra aí, dos reis e tal. Tá? Então, de 1800 e pouco. Então, a gente vai vendo que esses donos dessas grandes terras são donos, mas porque eles ganharam, receberam porque tinha influência, né? Então, será que é justo estar com eles, essas terras até hoje? Será que não era justo vender barato, redistribuir de uma maneira que mais gente pudesse ter acesso à terra? Porque tanta gente que precisa plantar para sobreviver, que precisa ali, que sobrevive da área rural, precisa de um espaço para plantar e não tem, né? Então é uma situação muito complicada. Tá? Então, existe uma concentração de terra muito grande na mão de poucos. Tá? Sem contar que muitos aí, em 1850, que teve a lei de terras, que daí as pessoas tinham que comprar terra, tá? Né? Eles não eram mais doadas, né, pelo governo. As pessoas iam ter que comprar. Então, quem tinha dinheiro para comprar, gente? Quem já tinha muita terra, que já plantava muito, que já tinha dinheiro das plantações que vendiam, da criação de gado. Então, quem já tinha muita terra, quem tinha dinheiro para comprar mais terra. Então, eles compravam e assim a preço muito baixo. Os pobres ali, ex-escravos, jamais teriam dinheiro para comprar uma terra. A gente vai vendo que a construção do Brasil já vai em caminhos errados. Né? Já começa aí dando muito para pouca gente. E muita gente ficando com pouco. Tá? Então a gente tem que ter essa noção de como é o nosso país. Ele é desigual. A desigualdade social aqui é muito grande. Bom, sem contar que muitos, voltando aqui, muitos fingiam que compravam terra. Né? Eles fingiam que compravam, falsificavam documentos falando que já era deles aquelas terras. Tem até o sistema de grilagem, vocês já ouviram falar. Né? Eles colocavam documentos novos nas gavetas com grilos dentro, e aí dava a sujeirinha do grilo, que ficava ali uns dias, dava aquela sensação de documento antigo, aquela impressão de documento antigo. Por isso veio grilagem. Aí eles diziam, olha aqui, esse documento super antigo, né? Essas terras já eram dos meus avós ancestrais, agora são minhas. Então, gente, tinha muita corrupção já desde essa época. E muita gente conquistando terras, né? Aí, com falcatrua. Tá? Então é bem por aí que vai se desenvolvendo o nosso país, infelizmente, já com tudo errado, né? Aí, gente, né, foi criado em 2010 o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, tentando, então, pegar essas terras que não são utilizadas, que têm dono, sim, mas não são usadas para nada, que são quilômetros e quilômetros, alqueires e alqueires de terra, gente, que é impossível usar tudo, muito grande. Então, existe um instituto que tenta fazer uma redistribuição, vender de uma forma mais barata, tentar pegar essas terras para ser utilizada para plantação. Né? E não ficar lá parada, abandonada, com tanta gente precisando. Fazer aí um meio de campo. Né? Tenta-se, mas é difícil. Tá? É muito complicado essa questão aí, porque os donos não abrem mão. Tá? Olha só, aqui a gente vai ver uma tabelinha de porcentagem. Aqui é a quantidade de propriedade, imóveis, fazendas, assim. E aqui é a terra ocupada. 66% da população agrária vive no minifúndio, ou seja, pequenas fazendas, lugares pequenos, que planta pouca quantidade, tá? Que dá pouco lucro. Tá? Então, 66% dessas pessoas da área rural vivem em minifúndio. Sabe quanto de terra eles têm? 10% de terra. Então, olha, muita gente que vive do minifúndio, 66% de todos os agrários é minifúndio. E eles só têm 10% de terra. Aí tem 25% que tem pequena propriedade. É pequeno, mas já é grande, perto do minifúndio, certo? 25% tem a pequena propriedade, eles têm 19% da terra. Aí também já está meio em desequilíbrio,
A gente percebe quanto mais pobre, né, a pessoa é, quanto menor sua terra, menos ela tem mesmo. Média propriedade está em 7%. Então, 7% da nossa área rural está em média propriedade, e essas médias propriedade ocupam 23% das terras. E a gente tem 2%, só 2% no Brasil, de grande propriedade, e ocupa quase metade das terras. É só para 2% de pessoas da área rural. Ocupam 48% da área aí liberada, né? Para essas fazendas de plantio, enfim, tem dono da área rural. Então a gente vê a desigualdade, né, gente? Olha esse gráfico. Pouca gente com muita, muita gente com pouco. Tá? E diante de tudo isso, né, o êxodo rural também começou a acontecer por causa dessas grandes concentrações de terra na mão de pouca gente. Por quê? Porque a gente já falou na aula passada, né, a questão aí da mecanização. Então, se você tem uma super mega propriedade de fazenda, você planta muito, você precisa de muita gente trabalhando para você. A partir do momento que você resolve mecanizar, colocar máquinas, quantas pessoas você vai vender? Né? Então, essas grandes propriedades que mais levou ao desemprego e que é elas que mais usam da tecnologia. As pequenas propriedades não, ainda usam a mão de obra mesmo, tratam pessoas. Então, as pequenas fazendas, né, o minifúndio, emprega muito mais gente do que as grandes propriedades de terra. Olha só, né? Por causa da mecanização. E aí, né, no país, inicia-se em algum momento, né, em 1984, o movimento do sem terra, né, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Então, só aqueles trabalhadores rurais perderam o emprego, que vivem na zona rural, não tem para onde ir, precisa plantar, precisa de uma área para plantar, e não tem. Tá? São pessoas que foram abandonadas da área rural, pessoas que não têm para onde ir. Tá? Então, eles começaram um movimento que exigissem do governo, exigisse uma reforma agrária, que fossem divididas terras, que fossem doadas para eles, ou que fossem vendidas a um preço acessível, né? Que o governo tivesse um empréstimo ali para eles pagarem essas terras, desse alguma maneira, um jeito deles terem acesso à terra, de produzir. Esse é o movimento, tá? Dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, tá? Ah, eles invadem terras? Invadem, tá? Por quê? Porque eles precisam plantar, eles precisam ter o que comer, eles precisam ter uma renda, tá? Eles, suas famílias, e é muita gente, tá? Que perderam seus empregos na área rural. E eles vão invadir terras, aquelas terras que estão abandonadas, gente. Eles não vão invadir uma plantação, destruir a plantação, vou plantar o que é deles. Não. Eles invadem terras, que são muitas no Brasil, que estão sem uso, tá? Não está sendo usado para nenhum tipo de plantação. Então, eles entram ali, eles cercam ali, eles pegam meio que para eles ali. E isso traz muito conflito. Tá? Os donos da terra, né, armamentos, matam muita gente do MST, expulsam como se fossem bandidos, né? E estão só procurando terra para plantar. Hoje ainda tem muito do movimento MST que conseguiram, tá? Através do governo ali mesmo, por lei, conseguiram muitas terras. Tá? Então, legalmente, ali eles conseguiram muitas terras. E hoje é uma dos maiores produtores de comida orgânica. Né? Então, tem aí também suas vantagens. Por que não dividir a terra com quem quer ajudar, com quem quer crescer, desenvolver e trazer uma comida de boa qualidade? Né? Então, o movimento do Sem Terra está aí na luta. Morreu já muita gente. Nos governos anteriores eles conseguiram sim bastante terra, desenvolver bastante, mas ultimamente eles já não estão conseguindo mais nada, não estão conseguindo legalizar mais terra para eles e está cada vez mais difícil para eles conseguirem terra para sobreviverem. Tá?
Questões urbanas. A gente falou aí da questão da zona rural que está acontecendo. A gente vai falar da zona urbana, a gente já falou bastante na aula passada, que tem desenvolvimento urbano, tem muita coisa boa, mas que também tem coisas ruins, também tem pobreza, também tem miséria, também tem exclusão social e territorial. A gente viu lá naquela foto, né, que mora na favela, vive de um jeito, que mora no meio do luxo, vive de outro jeito, gente. Isso é exclusão social, por quê? Porque aquele rico não aceita o pobre, tem todas essas, né, questões aí que a gente conhece, né? As camadas sociais mais pobres, de menor renda, acaba, né, se instalando nas áreas mais baratas da cidade, lógico, né? E mesmo assim, às vezes tem que pagar aluguel e né, bem difícil para muita gente, tá? E essas chamadas áreas de risco, sabe? Casas em morros, barrancos, as favelas, elas estão crescendo cada vez mais. Porque a desigualdade social está só crescendo no Brasil. Tá? A cada dia que um brasileiro se torna milionário, significa que muitos, muitos brasileiros ficaram na miséria. Porque o dinheiro que gira é um só, gente. Se um está acumulando muito dinheiro, significa que está tirando de outros. Tá? Então a miséria está crescendo muito no Brasil, à medida que cada brasileiro se torna mais rico. Tá? E, infelizmente, a situação que a gente está vivendo e a questão social está muito complicada no Brasil. E agora com a pandemia, né, gente, o desemprego aumentando, tudo ainda piorando. Eu sei que é complicado a gente saber de tudo isso e ver a realidade do Brasil como está, mas a gente precisa saber, porque se a gente não sabe, a gente não tem opção de mudanças, né? Então, cabe a nós aí se revoltar sim com a situação que está o Brasil, né? Essa questão da desigualdade social, da exclusão social, da miséria, da pobreza, do desemprego, né? E assim, fazer abaixo-assinado, entrar lá na Câmara, né, online, Senado, votar em coisas que favorecem a população, isso a gente pode fazer. Entrar em sites, aí pesquisem, tem muitos sites, baixo-assinado, que buscam melhorias sociais. Né? Isso a gente pode ter acesso. Bom? E muitas pessoas, então, estão vivendo mais ou menos nesse nível aqui, ó. Filas de gente procurando emprego, desempregados. Pessoas vivendo, né? Olha aqui, gente, é esgoto, tá? Não tem nada, tá vendo? Sai o esgoto, cai ali, tá vendo? Então, uma miséria horrível, horrível, triste, de olhar isso daí e se colocar no lugar dessas pessoas e chorar, gente, tá? Então, uma situação alarmante que muitos brasileiros vivem, né? Então, é complicado, tá? Ao mesmo tempo que algumas décadas teve avanço de energia elétrica, abastecimento de água, né? Mas as cidades muito grandes não têm condição, ainda não têm estrutura para dar isso para toda a população, tá? Em lugares mais afastados, principalmente norte e nordeste, que são os estados mais pobres ainda, que têm essa infraestrutura pior ainda, tá? A maioria da população lá ainda não tem água encanada, ainda não tem esgoto, vive mesmo de poço, sabe? Então, o Brasil, gente, é que a gente não vê isso por aqui, né? Mas o Brasil é muito pobre. A população é muito pobre, tá? E muito triste, olha só. Tem crescido muito, muito a população, tá? E em média aí de 20 anos, quase que dobra, né? Aumenta, quase que dobra não, aumenta 60% da população que vive desse jeito aqui, tá? Em 2010, quer dizer, 10 anos atrás, eram 11,4 milhões de brasileiros vivendo assim. Hoje, pode ter certeza que esse número aumentou ainda mais, tá? Então, cabe aí aos governos, né, gente? O governo precisa fazer alguma coisa, né? O povo vai fazer o quê? O governo precisa equilibrar suas contas, o governo precisa investir na população,
né? Para que o povo possa viver melhor. Precisa de auxílio, sim. Precisa de ajuda, sim. O governo precisa ajudar, sim. Tá? Tem até programas da ONU, né, que faz os países se agendarem, que até 2030 a população não pode mais ter ninguém vivendo assim. O que os governos estão fazendo? O que, gente? A gente não vê melhorias. O que eles estão fazendo para melhorar a favela? O que os governos estão fazendo para melhorar isso aqui, gente? Então, a gente vive num país de situação econômica muito triste, tá? Muito desemprego, né? Muita pobreza, muita miséria, como eu já falei para vocês. Bom, tem até um processo de migração, né? Muita gente está saindo dos grandes centros urbanos, muita gente está saindo do país, né? Porque está querendo viver uma vida melhor que o Brasil não proporciona. Né? Então, complicado, né? Precisa aí de uma assistência social maior do governo. Bom, e aí as cidades também têm um estatuto da cidade, tá? Que são regras, leis, que a cidade também tem que seguir. O prefeito precisa seguir, o prefeito precisa ajudar a população, tá? Então, tem aí as regras também que o prefeito precisa seguir para dar vida digna aos moradores das cidades. Tá? A gente precisa cobrar isso também. Atividades da página 147, tá? Tá facinho de fazer a análise aqui uma canção, eu acho, né? Uma canção, análise de imagem, gráfico, tranquilinho aí para vocês, tá? Mas se tiver dúvida, já sabe, né? Pode contar comigo que eu ajudo vocês, certo? Então é isso, gente. Vamos aí tentar das nossas maneiras aí nas redes sociais, nos sites de baixo assinado, entre ali na Câmara do Senado, votem aí para melhorias da população, tá bom? Beijo para vocês, até a próxima aula.